Mais uma Escola Bíblica Dominical do Centro Evangelístico Internacional SED. A nossa igreja fica aqui na rua Lemos Cunha, 577, em Icaraí, Niterói. E nós temos a alegria de estar hoje participando de mais uma Escola Bíblica Dominical, e eu agradeço a Deus pela sua vida, por estarmos juntos. Então hoje a lição é a lição de número 11, que tem como tema os prejuízos da mentira na família. Nesse trimestre, só para lembrar para você, nós estamos estudando sobre relacionamentos. Os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então foi o autor, o pastor Elianai Cabral, lá do Rio Grande do Norte, ele, que foi o mentor, né, dessa revista, ele escolheu alguns temas, e esse de hoje é o tema que fala sobre a mentira, os efeitos danosos da mentira na família e nos relacionamentos. Então, por isso aqui nós vamos dar um pouco de atenção para esse ponto muito importante na vida do ser humano, na vida do servo do Senhor, que precisa buscar evitar essa mentira. Então, o texto áureo dessa lição de número 11 se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, que é o versículo 9, que vai dizer assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E a verdade prática vai nos dizer que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura dessa lição foi baseada no capítulo 5 do livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estaria em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviam. E levantando os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Essa passagem aqui, queridos, nós vemos que nos traz a história de um casal que decidiu vender uma propriedade para levar uma parte do valor dessa propriedade para a igreja. Naquela época, aquela igreja, a igreja primitiva, ela estava numa situação de perseguição muito forte. Havia pessoas pobres em Jerusalém e a união e a unidade eram tão grandes que os próprios membros, aqueles que iam se convertendo, os próprios membros daquela igreja primitiva, eles viam que havia pessoas necessitadas e assim eles vendiam suas partes, as suas herdades, as suas fazendas, as suas terras, e dividiam entre aqueles
que não tinham nada para a assistência das pessoas. Tamanha era a unidade. Então a igreja estava se fortalecendo numa base muito sólida, numa base de muita fé e de muita sinceridade, lealdade ao Senhor. Ali era uma fase muito crítica da igreja. A igreja estava sendo implantada. E para ter raízes boas, ter um alicerce sólido, não poderia haver coisas que desabonassem a conduta das pessoas. E a mentira que foi o motivo principal pelo qual Ananias e Safira foram mortos. Você pode pensar assim, poxa vida, mas só porque falaram que venderam por tanto e na realidade venderam por muito mais, ficaram com parte do dinheiro. Mas nós vemos que o próprio apóstolo Pedro pergunta isso para eles. Ele fala assim, se você guardando, ela não ficaria para você? Se vendesse, o dinheiro não estaria no seu poder? Ela é sua. Ele podia ter falado, olha, eu vendi por X, mas estou trazendo metade de X aqui para contribuir para os irmãos. Não teria problema nenhum. O problema todo se pauta na mentira. E essa mentira veio trazer prejuízos para a formação da igreja. Então, na nossa ótica, a igreja precisava ter ali um ponto de definição para mostrar a seriedade que era estar nos caminhos do Senhor. Era um ambiente muito de perseguição, de dificuldades, de oposição total ao cristianismo que estava se iniciando ali, começando a ser montada uma igreja com pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus. Então a perseguição era imensa e por isso a igreja precisava ter uma base muito sólida e limpa. Até hoje, queridos, a igreja precisa ter essa mesma base. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso é que nós temos que conhecer os princípios da palavra de Deus. E um dos princípios principais para que a gente esteja mais parecido com Jesus é a verdade. Nós vemos aqui, nesse caso prático, né, porque a revista nos fala que são desafios a serem superados, né, visando alguns problemas ocorridos na palavra de Deus. Então, o que eu acho lindo na palavra de Deus também é que ela não esconde as coisas erradas que o homem faz, o lado ruim do ser humano. Ela mostra tudo isso para a gente possa aprender. E não é nada mais tranquilo do que aprender com o erro dos outros, mas isso é sabedoria. E a palavra justamente vai nos dar a sabedoria, para que nós possamos cultivá-la nas nossas vidas. Tá? Então hoje a gente comenta sobre uma forma de buscar a sabedoria, que é vivendo a verdade. Então, a verdade é a essência de Deus. Jesus Cristo diz assim, no João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus mostrou que Ele é a verdade. Então, quando a gente pratica mentira ou deixa a mentira nos enredar, nós estamos nos afastando daquela natureza transformada que Jesus quer que nós tenhamos. E Ananias e Safira justamente fizeram isso. Eles quiseram aparecer como boas pessoas, como pessoas piedosas, como pessoas que desprendidas dos bens materiais. Mas mentiram. E não precisavam ter feito isso. Então, somente por causa da mentira. Não foi por causa do dinheiro propriamente. Muitas pessoas vão falar, não tinha que ter dado tudo. Não é isso. Não é isso que a palavra diz. A gente tem que ter esse cuidado. Aqui o tema é mentira. E a palavra-chave justamente dessa passagem ocorrida com o casal Ananias e Safira é sobre mentira. Okay? Então não se deixe enganar, não se deixe ser levado por outras interpretações ou outras visões que distorcem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor fala que nenhum tio e nenhuma letra dela deixará de ser cumprida. Poderá ser alterada. Então a gente tem que ter muito cuidado também
como nós vemos essa palavra e como nós interpretamos essa palavra e como nós aplicamos essa palavra nas nossas vidas. São etapas distintas, mas fundamentais para o nosso crescimento espiritual como servo do Senhor. Tá? Então, Ananias, a gente viu que eles estavam sempre querendo buscar essa imagem de pessoas boas. E para isso tiveram que mentir. Queridos, a gente hoje em dia também é tentado, às vezes, falar alguma coisa que não é verdadeira, ou distorcer uma verdade, ou ocultar parte da verdade. Isso tudo desagrada a Deus. O Senhor não coaduna com isso, o Senhor não aceita isso. Então, vamos ter o cuidado de ver como é que essa mentira começou, qual o efeito que ela tem, por que ela chegou até o ser humano, para a gente poder entender melhor isso e viver melhor uma vida de busca ao Senhor. O problema da mentira é que a gente percebe que ela nasceu no céu. Incrível, né? A mentira nasceu no céu. Ela começou no coração de Satanás. Lá a gente tem duas passagens muito importantes, né, em Isaías e Ezequiel, que fala sobre Satanás. E ele mostra que ele era um querubim ungido, cheio do poder de Deus, mas ele se ensoberbeceu. Em ensoberbecendo, ele se revoltou contra Deus e ele levou consigo 1/3 da quantidade de anjos. Aí eu te pergunto, como é que ele levou 1/3 da quantidade de anjos? Não foi convencendo esses anjos de que ele poderia ser igual a Deus, que ele seria igual a Deus? E isso é mentira. Porque Satanás jamais vai conseguir ser igual a Deus. Tanto que ele foi expulso da presença do Senhor. Aí a gente percebe, a primeira utilização da mentira foi de Satanás. É por isso que Jesus fala com os fariseus, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem. E vocês usam o argumento que o pai de vocês, o diabo, usou, inventou e criou. Ele é o pai da mentira. E nada mais triste do que você ver um servo de Deus mentindo. O servo de Deus precisa ter esse cuidado. Precisa ter o cuidado de refinar aquilo que vai falar, aquilo que vai pensar e como ele vai agir. Isso serve para mim e serve para você. Nós somos servos do Senhor, somos pessoas, mas precisamos estar sempre alinhados com Ele. E praticando os princípios divinos, dos quais a verdade é fundamental. Então nós vemos, a origem então vem de Satanás. Aí Satanás é expulso do paraíso, expulso da presença de Deus, e vai tentar Eva e Adão no paraíso. Paraíso. Deus criou para o homem, para as suas delícias, para o homem viver eternamente. Mas Satanás vem com a mentira e coloca dúvida no coração de Adão e Eva. Faz uma pergunta capciosa, uma pergunta que distorce aquilo que Deus havia falado, e assim eles foram enredados pela mentira e acabaram pecando, ou seja, fazendo exatamente aquilo que Deus tinha dito para que não fizessem. Eles podiam fazer todas as coisas, exceto comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e praticaram isso. Uma vez tendo feito isso, se afastaram do Senhor. E a mentira passou então a ser uma parte da natureza caída do homem. Uma vez que o homem caiu e pecou, a mentira também veio fazer parte da vida dele. Nós vemos logo adiante, no próprio livro de Gênesis, a história conta como Deus escolheu o seu povo, né, por meio de Abrão. Logo a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que Abrão também mentiu. Abrão mentiu por 2 vezes. Ele teve medo de se expor, medo de ser morto por causa da sua mulher Sarai, linda, mulher que chamava atenção, mulher bela, bem cuidada. Então ele achou que poderiam matá-lo para ficar com a mulher dele. Quando ele chega ao Egito, ele fala que era a sua irmã. Na realidade, é aí que está o perigo da meia-verdade. Na verdade, ela era um pouco parente, sim.
Mas não era sua irmã, era sua esposa. E houve consequências muito sérias, tanto no Egito quanto num reinado, quando eles começaram a peregrinar, houve a mesma coisa com o rei. O rei tomou Sara para si, porque falou que era irmã do Abraão, já era Abraão ali. Tomou como esposa. E houve consequências também na saúde, na terra, daquela região toda, como se fosse um castigo de Deus para mostrar que a mulher com a qual Deus queria que Abraão constituísse um povo santo, puro, que o seguisse, não poderia ser contaminada, não poderia ter filho de outras pessoas. Então, com isso, nós percebemos a importância que Deus deu ao seu povo, e até hoje dá. Tanto que a palavra dele é para nos dar sabedoria. A palavra do Senhor, ela foi feita para nos mostrar o caminho certo, como sermos bênção. Porque a gente tem que lembrar que o propósito inicial de Deus com relação a Abraão é que ele fosse bênção, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Deus queria um povo especial, um povo que praticasse os seus princípios, um povo que buscasse agradar a Deus de forma totalmente pura e perfeita. Mas Deus também mostra a solução para o pecado. Por meio de Abraão viria o Salvador, Jesus Cristo. Mas naquela época a gente percebe que não tinha, a gente não tem o conhecimento que nós temos de uma história completa e fechada, como é a palavra de Deus. Então eles nos dão um exemplo aqui de terem praticado mentira também, né? Terem errado, de terem feito coisas erradas, e aí a gente precisa ter a sabedoria de não errar da mesma forma, não errar pelos mesmos motivos, sermos sábios, buscar a sabedoria nos exemplos que a palavra nos deu. E esse trimestre está excelente, com vários exemplos ocorridos, registrados na palavra de Deus, que nos trazem orientações muito preciosas para que nós possamos viver bem, viver agradando ao Senhor, vivermos diante de Deus com uma vida o mais perto possível da perfeição. Porque somos seres imperfeitos, mas quem nos aperfeiçoa é o Senhor, aquele que mora dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, então nós somos morada dele. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, nós precisamos deixar esse Espírito Santo trabalhar, agir. Aí sim nós vamos estar mais próximos da perfeição, da verdade. Então, queridos, esses exemplos nós já vimos de Abraão, mas tem vários outros exemplos na palavra de Deus. E toda vez que havia mentira, a gente vê que as consequências foram as piores. Acã foi um homem que levou ídolos de um povo que Deus mandou destruir na guerra. Ele disse que não pegasse nada deles, mas Acã achou por bem levar alguns ídolos. E o povo perdeu a guerra. A próxima batalha foi perdida justamente por causa do pecado de Acã. E naquela época a gente vê que a pena era muito dura. Tinha que acabar com a família, matar todo mundo, para que a semente dele não prosseguisse na face da terra. Se nós formos ver bem, isso acontece até hoje. Não da forma violenta de matar uma família, mas a mentira pode matar uma família espiritualmente, pode tirá-la do caminho do céu. E é isso que a gente tem que ter o cuidado de ver nesses exemplos e não praticar, e de mudar a nossa vida, de melhorar. A ideia é essa. Então nós vamos vendo que a mentira só leva à destruição. Muitas vezes pode parecer cômodo, você só fala uma mentira e acha que mentirinha, uma coisinha insignificante, não vai ter muito efeito. Tem nada a ver. O grande problema nosso é achar isso, mas às vezes para sustentar uma mentira a gente tem que falar outra. E assim vai. Como diz a própria palavra de Deus, um abismo leva a outro abismo. E a pessoa passa a ter uma vida de mentira o tempo todo. Inventa uma coisa, cria outra para sustentar aquela mentira que ele falou. Daqui a pouco a pessoa não sabe nem o que falou e nem como está o entendimento daquilo que ela tem falado, daquilo que ela tem testemunhado na sua vida. E isso muitas vezes pode enganar por pouco tempo. A gente sabe que o destino
Nada ficará encoberto. O nosso destino é o céu. Deus nos predestinou para o céu, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se houver mentira na nossa vida, nós não estaremos com o Senhor no céu. É simples assim. Então, com isso, nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que buscar agradar a Deus praticando os seus princípios. Vamos ver mais exemplos aqui. Nós vemos o pecado de Acã. Nós vemos que até uma das esposas de Jacó, ela também levou os ídolos de seu pai, né? A Raquel. E isso trouxe muitos problemas para o povo de Deus naquela época, tanto para a família quanto para todos que estavam em volta. Aí a gente pode aprender que a mentira traz prejuízos para a pessoa, traz prejuízos para aqueles que estão próximos, que são a família, e para os que estão em volta também. Então a mentira fica parecendo como você joga uma pedra na água, vem aquela ondazinha que vai propagando, você vai vendo assim, quando a água está bem paradinha, aquela onda vai crescendo, vai propagando, vai alcançando áreas muito grandes, ainda que esteja um pouquinho fraca, mas ela alcança áreas muito grandes. E esse é o efeito da mentira na vida das pessoas, tanto da pessoa como indivíduo, quanto daqueles que estão em relacionamento com ela. A mentira acaba com relacionamentos. Você vê muitos casais aí infelizmente, terminando um casamento justamente por falta de verdade, por falta de clareza, de transparência na vida. Quando nós casamos, nós temos que praticar os princípios de uma só carne, os princípios de aliança da nossa vida. Então a nossa vida não pode ter áreas obscuras, não pode ter áreas ocultas, áreas que a gente mente para esconder uma coisa ou outra. Nós precisamos ser tratados. Porque Deus não vai levar uma igreja manchada, Deus não vai levar uma igreja defeituosa. A igreja tem que ser purificada e curada pelo sangue de Jesus. E como prática de vida, nós precisamos ter vida nova, novidade de vida. Não se põe óleo novo em odres velhos. O nosso odre, o nosso recipiente de vida do Espírito Santo tem que estar limpo, sem a prática da mentira, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa carreira espiritual. Essa vida não acaba aqui. Essa vida prossegue. A morte é simplesmente uma passagem dessa vida para outra vida, que Jesus garante que foi arrumar lugar para cada um de nós. Jesus diz assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu ia falar para vocês, mas eu estou falando que tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus preparou lugar para nós. Ele nos quer na sua presença. Mas para estarmos na presença do Senhor, não pode haver mentira no nosso meio. Não pode haver mentira nas nossas palavras. A palavra diz também que a boca está cheia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós falamos mentira, o nosso coração está cheio de mentira. Já imaginou isso? Ah, mentirinha boba, não vai ter problema não, querido, não existe mentirinha nem mentirona. É mentira. É igual pecadinho e pecadão. Não existe. Pecado é pecado. Pecado é algo que nega a natureza de Deus. Se ele está na nossa vida, ele nos afasta automaticamente da natureza de Deus. Porque Deus é santo e é puro. Deus não admite o pecado, porque são naturezas opostas. O pecado é que justamente nos tirou da presença de Deus. Então, se nós praticamos alguma coisa que é pecado, nós estamos automaticamente afastados da presença de Deus. Para reatar isso, precisamos de uma vida limpa, uma vida pura, uma vida transformada pelo Senhor. E quem transforma essa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando nós o recebemos, quando nós levantamos a mão para Jesus Cristo, dizendo que nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós passamos a dar o poder ao Espírito Santo de Deus para mudar a nossa vida, para
habitar dentro de nós e fazer o que ele precisar fazer lá dentro. Mas para isso, Deus não invade coração. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ali, Jesus não está falando para pessoas incrédulas, para pessoas afastadas do Senhor. Ele está falando para crentes, para a igreja. E a igreja precisa ter esse cuidado. Igreja somos eu e você. Igreja não é o templo, não é parede, não é isso aqui. Igreja são pessoas. Pessoas onde o Espírito Santo habita. Porque a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele reatou o caminho para a salvação, para a presença de Deus. Presença eterna. Para vivermos com ele a vida toda. O resto da eternidade. Já imaginou? Que coisa linda. Para isso, nós precisamos ter a vida purificada. A vida limpa, a vida transformada pelo Senhor. E isso é um exercício diário, tá, meus queridos? É um exercício diário, uma prática diária. A gente precisa ter o cuidado de avaliar as nossas palavras, atitudes e pensamentos e conduzir a nossa vida com base nos princípios do Senhor, nos princípios divinos que levam à vida eterna. Porque o princípio da semeadura é muito claro. Ele diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se nós semearmos verdade, nós vamos colher verdade. Se nós semearmos enganação, falsidade, viver de aparência, nós vamos colher enganação, falsidade e viver de aparência. Eu não posso plantar uma semente de abacate e esperar que nasça uma laranjeira. Vai nascer um abacateiro. Então, o que eu plantar, eu vou colher. O que você plantar, você vai colher. Por isso é que nós temos que ter esse cuidado de sempre estarmos avaliando as nossas vidas. E uma das formas que a gente tem na família, porque essa lição também está muito ligada à família, né? Se a gente conseguir praticar a verdade na família, nós vamos conseguir praticar a verdade no trabalho, na igreja, onde a gente estuda, onde a gente age, onde a gente está durante todo o dia. Nós vamos ter, então a nossa família é o primeiro ponto ali, como se fosse a menor unidade de uma sociedade. Homem, uma mulher e filhos, família. Então a nossa família precisa ser o laboratório de ensaio de cada um de nós, para que nós venhamos a praticar esses princípios e evitar aqueles que nos tiram da presença do Senhor. Então nós precisamos praticar a verdade inicialmente em família. Então, para isso, até a nossa revista recomenda que a gente tenha uma cultura da verdade. Era muito comum há algum tempo, né, quando tinha telefone fixo, o filho atendia, você quer falar com a minha mãe? Aí aponta para a mãe, fala que eu não estou, fala que eu saí. Às vezes, por comodidade, a mãe mentia, mas levava o filho a mentir também para aquela pessoa, dizendo que a mãe não estava em casa. Eu já vi, até engraçado, contando um caso que aí a criança fala assim: a minha mãe mandou falar que ela não está em casa não, que ela saiu. Então a gente percebe que a mentira foi colocada ali, né, a olhos vistos, e envergonha as pessoas. Então hoje em dia a gente tem celular, fica um pouco mais difícil. Mas existem outras formas que muitas vezes a gente sem querer induz uma pessoa a mentir para a nossa comodidade. Isso, queridos, no dia a dia, pode parecer que não tenha um efeito grande, mas nós estamos semeando na vida de filhos, de crianças, de pessoas que estão nos observando o tempo todo. Porque eu sempre comento que na família, dentro de casa, nós somos nós mesmos. Não é... As diferenças são muito pequenas. As diferenças são... Não vou dizer pequenas, eu vou dizer que as diferenças são... ali em casa nós somos nós mesmos, nós somos transparentes, nós somos sem máscara. E ninguém melhor para nos conhecer do que o nosso cônjuge. Sabe os nossos defeitos, nossas virtudes, nossas falhas. E para isso nós precisamos ter então essa vida
de comunhão, de transparência para criar uma cultura da verdade dentro de casa. Quando nós damos valor à verdade, nós estamos semeando para o bem. Quer ver lá no Salmo de número 15? Ele fala o que é o cidadão de bem. Eu vou ler rapidinho. Cidadão de bem. O Davi, né, o Salmo de Davi, número 15. Por favor, só lembrar, não existe Salmo capítulo 15, tá, queridos? É o Salmo de número 15 que vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, de coração e do coração fala a verdade. Olha só que ele fala a verdade do coração. Então, antes dele falar, o coração dele tem que estar cheio da verdade. E o coração não é esse órgão que pulsa aqui não, tá? O coração aqui, na palavra, é o centro dos seus sentimentos. É a sua alma, é o seu intelecto, é a sua forma de perceber, de viver, de falar, de agir. Então está totalmente ligado à sua essência como um todo. Então o coração, essa essência como um todo é o chamado de coração. E esse coração precisa estar mergulhado na verdade, precisa estar cheio da verdade, para que quando a gente falar, não venha a trazer malefícios, mas somente benefícios. Muitas vezes a verdade vai trazer consequências ruins para nós. Aí muita gente mente por comodidade, por achar que não vou deixar que isso piore a situação. Mas nós vamos ver que isso vai causando problemas paulatinamente e vão progressivamente aumentando os problemas. Isso a gente tem que evitar. Porque é a lei da semeadura. Mais uma vez, se semeamos mentira, vamos colher mentira. Então, prossegue o Salmo de número 15 dizendo assim: Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, mesmo que você tenha que fazer uma afirmação, quer por juramento, quer não por juramento, mas que vai te trazer algum prejuízo. Mas se você honrar a verdade e falar a verdade, mesmo sabendo que pode ter alguma consequência sobre você, isso é a melhor atitude que você pode tomar. É a melhor forma de você dizer: eu estou buscando agradar ao meu Deus. Porque muitos querem Jesus como Salvador, mas em primeiro lugar nós precisamos querê-lo como Senhor. E Senhor é dono, Senhor é proprietário. E aliás, Jesus é dono da nossa vida por dois motivos muito, muito importantes. Primeiro, que ele nos criou. Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes na criação do homem. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem o façamos. Assim, Deus, que os três falam. E em segundo lugar, nós vemos que nós temos que ter essa forma de exteriorizar aquilo que Deus é na nossa vida. Nós precisamos buscar transparecer, exteriorizar uma vida transformada, porque nós também fomos resgatados por Jesus, fomos criados por Ele, e agora nós somos resgatados por Ele, porque uma vez que o homem pecou, o homem foi afastado de Jesus, o homem foi afastado de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos de volta o relacionamento com o Pai. Foi a única forma que Deus conseguiu de fazer com que o homem fosse perdoado. Porque a própria palavra dele diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E anteriormente a Jesus Cristo era feito então o sacrifício no templo, o sacrifício no tabernáculo e depois no templo. Porque matava-se um animal, tirava o sangue dele, como se aquele animal estivesse substituindo o pecador. Aquele sacrifício do animal cobria o pecado do homem. Cobria. A partir do momento que Deus manda seu Filho unigênito morrer na cruz do Calvário,
para o perdão dos nossos pecados, ele nos reatou de novo com Deus. E a partir desse momento, então, não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício definitivo foi feito ali. O sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna, nos trouxe o reatar do relacionamento de volta com Deus Pai. Então Deus, por dois motivos, ele é o nosso Senhor. Por ter nos criado e por ter nos resgatado de volta para Ele. Então, queridos, nós somos duas vezes pertencentes a Deus. Para nós vermos que amor maravilhoso é esse, que a gente não consegue entender, não consegue mensurar. Dar o seu único filho para morrer no nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, isso é demais. Isso é grandioso demais. Então nós precisamos ter esse cuidado de honrar isso, honrar esse sacrifício. Valorizar esse sacrifício, porque esse sacrifício nos trouxe de volta a vida eterna, junto com Deus. Nós estamos eternamente condenados ao pecado. Mas Jesus nos deu a vida eterna. E por isso, a nossa vida não pode desonrar a Deus. A nossa vida, o nosso procedimento, as nossas palavras, o nosso ser, não pode cultivar valores do inferno. Não pode cultivar valores que vão exatamente de encontro à santidade de Deus. Na palavra nós vemos que lá em Hebreus fala assim: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade é um dos pontos de santidade. Que para muitas pessoas vai ser difícil mudar, mas não é impossível, porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Naquele que habita dentro de nós, se nós dermos a Ele o espaço e a liberdade que Ele precisa para alterar as nossas vidas, nós estaremos buscando uma vida santa. A santificação é um caminho de ida e volta. Nós interagimos com o Senhor interage conosco. Nós temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Nós temos que buscar um coração limpo, um coração puro, um coração verdadeiro, para que nós possamos exteriorizar a verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele colocou 3 pontos muito importantes aqui. Um deles é a verdade. Então a verdade precisa ser cultivada. Ela precisa ser trabalhada em cada coração, em cada vida. As nossas mentes, nossos pensamentos têm que estar sempre voltados para a santidade, para uma vida de perfeição. Por mais difícil que possa ser, queridos, falar a verdade, fale. Ainda que você tenha consequências. Mas todo pecado, todo erro tem consequências. A consequência do erro de Adão e Eva foi ser expulso do paraíso. Aí você me pergunta, poxa, que maldade. Não é expulso. Não foi por maldade de Deus, foi pelo zelo de Deus para que ele não comesse da árvore do fruto da vida. Porque se ele comesse do fruto da vida em pecado, jamais teria solução para ele. Então Deus afastou o homem, Adão e Eva, do paraíso, para que o pecado não crescesse o seu efeito de separação total de Deus. Com isso, vamos praticar a verdade. Vamos criar no nosso lar, na nossa família, uma atmosfera de verdade. A mentira traz conveniências, muitas vezes. Traz um livramento, entre aspas, por conveniência, mas por pouco tempo. Quando a gente descobre que é enganado, olha, a ira sobe na cabeça da gente. Na verdade, nós somos seres humanos. Temos uma natureza física, carnal. Quando a gente é enganado, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser iludido, ninguém gosta de ouvir uma mentira. E às vezes pratica e fala também, mas não gosta de ouvir. Então isso a gente precisa ter esse cuidado. A mentira é um mal. A mentira é algo que nos afasta de Deus, a mentira é coisa do diabo. O pai da mentira é Satanás. Lembre-se disso, por mais simplesinho que seja a mentira. Ah, fez isso? Fiz. Fez aquilo? Ah, não fiz. Cuidado. Não vamos dar lugar ao diabo. Nós precisamos tapar essas brechas que estão no muro da nossa vida, da nossa existência, da nossa família. Se filhos aprendem a falar a verdade desde pequenos,
eles vão crescer também com esse princípio enraizado neles. Não podemos deixar que os nossos filhos vivam numa vida ambígua, numa vida de enganação, de mentira, de aparências, porque isso vai nos levar a consequências muito ruins. E se nós queremos o melhor para aqueles que estão junto de nós, familiares, filhos, netos, amigos, sobrinhos, família como um todo, nós precisamos ter o cuidado de praticar os princípios da palavra de Deus. E hoje nós estamos dando ênfase então à mentira. Toma cuidado com ela. Que a verdade seja o nosso caminho, que a verdade seja a nossa meta, a verdade seja o nosso ponto focal. Porque a partir da verdade, a gente está fechando uma porta para a entrada do mal. E essa porta fechada vai nos abrir outras para que nós estejamos cada dia mais perto daquilo que Jesus Cristo espera de mim, espera de você. A verdade é parte da essência de Deus. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a verdade, nós precisamos praticar aquilo que Jesus é, porque Ele habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Já imaginou? O Espírito Santo que está dentro de você ouve você falar uma mentira? Como é que ele vai ficar lá dentro? Tem uma passagem que Paulo manda para a sua igreja, falando assim: não entristeçais o Espírito que habita em vós. Quando nós praticamos alguma coisa que não agrada, quando nós mentimos, o tema de hoje é mentira, né? Nós estamos entristecendo o Espírito que habita em nós. Gente, o Espírito Santo de Deus é Deus. Você já imaginou entristecer Deus com a sua vida? Já imaginou tirá-lo do foco e colocar a sua vida, colocar aquilo que você inventou, aquilo que você criou, aquilo que você omitiu? Então vamos pensar nisso com seriedade, com carinho. Vamos lembrar que Jesus fez um sacrifício muito grande para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Então nós precisamos honrar esse Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos honrar esse Espírito Santo que habita dentro de nós, por uma vez que nós escolhemos o senhorio do Senhor Jesus nas nossas vidas. E o senhorio de Deus não coaduna com a mentira. O senhorio de Deus requer a verdade nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. A gente precisa ter o cuidado de sempre demonstrar isso. Temos vida nova. A palavra também diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é? E até a própria nossa leitura diz assim: não mintai uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então a mentira é parte da veste do homem antigo, do homem pecador, do homem da natureza humana caída, da qual nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Olha só, se nós fomos libertos, a gente não pode mais buscar coisas, práticas, princípios que estão naquela natureza caída. É simples assim. Esse versículo é muito profundo. Porque se nós, uma vez que nós estamos na condição de lavados e remidos, nós não podemos voltar à sujeira. Nós não podemos voltar à lama, à podridão, da qual o Senhor nos tirou e nos colocou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma vida de santificação. Uma vida que se afasta da mentira, que cultiva a verdade, que cultiva os bons princípios ensinados e prescritos pela palavra de Deus. Essa palavra, meus amados, ela tem que fazer um efeito transformador, não só na nossa natureza, mas essa transformação tem que estar visível, perceptível. Às vezes até sem palavra, mas a pessoa olhar pra gente tem que reconhecer algo novo, algo diferente, algo de especial. E esse algo especial
É um espírito com espaço para agir. É um Espírito Santo, dono do nosso ser. Eu disse ser. Dono de toda a nossa parte física, parte emocional e a parte espiritual. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser, composto por corpo, alma e espírito, precisa demonstrar vida nova, precisa demonstrar a glória de Deus. Porque para isso é que Deus nos criou. Para isso é que Deus nos remediou do pecado, para que nós voltássemos a ter uma vida de referência, uma vida de santidade, uma vida que busca a ser a representação de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino do céu. E embaixador do reino do céu fala em nome daquele reino, do reino do céu. Então como é que você pode imaginar alguém mentir? Alguém que fala em nome do reino do céu mentir? Não tem cabimento. Não coaduna. Não é possível. Nós precisamos honrar a Deus. Honrar o Senhor. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, todo o nosso ser. Então, queridos, jamais aceitem a mentira. Vamos tomar cuidado para que a gente não fale mentira, não use dela, às vezes até numa condição boba, com brincadeirinha, é brincadeira, muitas vezes não é. Ela está revelando uma natureza ruim ainda dentro de nós, que precisa ser aperfeiçoada. Então é importante a gente cultivar, melhor dizendo, a verdade nas nossas vidas. E vamos começar das coisas pequenas. Porque a gente começar nas pequenas, se for fiel nas pequenas, Deus com certeza vai nos colocar sobre as coisas grandes. Vamos ser fiéis em todas as coisas. Ser justos, não mentir, ser autênticos, ser servos e servas cheios do Espírito Santo, com força, com firmeza e com a autoridade que o próprio Deus nos concedeu, nos dando o Espírito Santo para morar dentro de nós. Então, meus amados, o que nós temos dentro de nós é algo muito importante que não pode ser desacreditado, não pode ser desvalorizado diante das pessoas. Ser morada do Espírito Santo é algo que Deus nos privilegiou a demonstrarmos o seu poder, a sua glória, o seu amor, para que nós sejamos bênçãos e bênçãos realmente que alcancem outras pessoas. Nós precisamos pregar. Muitas vezes pregar até sem palavras. O próprio Santo Agostinho falou. Porque a nossa vida, em primeiro lugar, tem que falar antes das nossas palavras. Nós precisamos despertar credibilidade, confiança. E, praticando a verdade, nós já estaremos com uma grande força para poder prosseguir. Porque a verdade é de Deus. A verdade agrada ao Senhor. A verdade é do céu. A verdade é o próprio Senhor conosco. Nós estamos praticando aquilo que Ele é. E por isso eu te convido. Analisa bem, vamos analisar. Eu também preciso. Eu e você. Vamos analisar bem as nossas vidas. Vamos buscar os princípios de Deus. Vamos praticar a verdade, ainda que a verdade venha trazer consequências dolorosas para nós. Mas nós teremos a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo aquilo que o Senhor, o nosso Deus, Salvador e Restaurador das nossas vidas, espera de mim e espera de você. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu amado, minha amada irmã. Que o Senhor nos fortifique, nos dê a firmeza de andar na presença dEle, praticando as grandes virtudes que só o Senhor tem. Mas nós precisamos ser esse canal de bênçãos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.